Eu tenho vários vídeos prontos que eu nunca postei. Não porque eles estão ruins tecnicamente. A edição tá ok, o áudio tá bom, o assunto é interessante. Eu não postei porque eu não achei que tava bom o suficiente. E esse canal aqui? Esse canal existiu na minha cabeça por meses antes de eu gravar o primeiro vídeo. Eu planejei thumbnails, anotei ideias, montei roteiro, mas demorei pra começar, porque eu tinha medo de criar algo ruim. Então eu comecei a reparar isso. Bom, não deve ser só eu. Tem uma diferença entre eu não tenho tempo para criar e eu tenho medo de criar algo ruim. A primeira é a questão de logística, não tem como. A segunda é quase que uma paralisia, e às vezes a gente confunde ou disfarça uma coisa da outra. Você diz, quando eu tiver tempo eu faço, mas não é sobre tempo, é medo. Você diz, quando eu tiver um equipamento melhor eu gravo isso, mas novamente, não é sobre equipamento, é medo. Você diz, eu preciso estudar mais sobre tal assunto antes de falar alguma coisa. Mas não é sobre o conhecimento, é sobre medo. Mas medo do quê? Medo de ser julgado, medo de não ser bom o suficiente, medo de se decepcionar, medo de expor sua mediocridade. E aí, o que acontece? A gente não cria nada. Porque na sua cabeça, se você não criar, você não falha. Mas isso é só uma ilusão, porque não criar também é uma escolha. E também tem consequências. A consequência é que aquele vídeo que está na sua cabeça fica só na sua cabeça. Aquele texto que você queria escrever, aquele projeto que algum dia você queria começar, continua ficando no algum dia e esse dia nunca chega. Uma vez eu gravei um vídeo que eu levei umas 3 horas para gravar, mais umas 5 horas para editar. E quando eu terminei, eu assisti ele umas 10 vezes. E a cada vez que eu assistia, eu via um defeito novo. A luz estava meio estranha em uma parte do vídeo. Eu falei a palavra tipo umas 15 vezes. Tem um momento que eu gaguejei e ficou estranho. Aí eu pensei, bom, vou refazer. Mas eu não refiz porque eu sabia que se eu refizesse, eu ia encontrar outros defeitos. Ia querer refazer de novo e de novo e de novo. Então eu deixei ele para trás, no limbo. Nem bom o suficiente para postar, nem ruim o suficiente para deletar, só tava parado o arquivo lá no computador. E o que é engraçado é que meses depois eu revi o mesmo vídeo e ele não tava ruim, ele tava ok, até bom em algumas partes, mas na minha cabeça ele precisava ser perfeito. Perfeccionismo não é ter um alto padrão, é medo disfarçado de exigência, porque o perfeito não existe. Perfeição é muito subjetiva, muda de pessoa para pessoa. E o que é perfeito para você hoje, daqui a 6 meses você vai olhar e você vai achar ruim, porque você evoluiu, você melhorou. Mas para melhorar você precisa criar coisas ruins primeiro, e a gente acaba esquecendo disso. Então, e aí? O que a gente pode fazer? Eu não vou te dar uma fórmula mágica, vou dizer, faça 5 passos para você superar o seu medo e tal. Não, isso não vai funcionar. Mas tem uma coisa que eu percebi que me ajuda. É só criar algo ruim de propósito. Tipo, literalmente decidir, hoje eu vou fazer uma coisa ruim. Tira a pressão de você ser bom, tira a expectativa. Porque quando você aceitar que vai ser ruim, você tira o medo da equação. Eu fiz isso uma vez, decidi gravar sabendo que ia ser ruim. Não planejei roteiro, não ajustei luz, só liguei a câmera e falei. E sabe o que aconteceu? Foi ruim mesmo, mas eu terminei, entreguei o vídeo, postei. E terminar algo ruim é melhor que não terminar nada. Aquela frase, feito melhor que perfeito. Porque algo ruim existe, algo perfeito fica só na nossa imaginação. E tem outra coisa, quando você cria algo ruim e posta, você percebe que o mundo não acaba. Ninguém te cancela, ninguém te julga tão duro quanto você mesmo se julga. Às vezes alguém até gosta, alguém se identifica, justamente por não estar tão perfeito. Porque a autenticidade sempre é maior que a perfeição. Bom, e esse canal aqui, ele quase não existiu. Porque eu fiquei meses pensando, e se ninguém assistir? E se for ruim? E se eu não souber o que falar? E aí um dia eu cansei de esperar o momento perfeito. Eu só liguei a câmera, gravei, editei e postei tudo no mesmo dia. Foi bom? Não, acho que não, provavelmente não. Mas ele existiu, sabe? E eu acho que cada vídeo que eu faço fica um pouco menos pior que o outro. Não porque eu esperei o momento certo, mas porque eu comecei errado. Então, se você tá travado em algum projeto, se você tá esperando ficar bom o suficiente antes de começar alguma coisa, esquece isso. Começa ruim mesmo, termina ruim, finaliza ruim. Porque um ruim publicado é melhor que o perfeito imaginado. E aquele ditado, bom a gente fica. Ou não, mas pelo menos você criou alguma coisa. E se esse vídeo aqui te fez pensar um pouco diferente, deixa um like, me ajuda a saber se eu tô no caminho certo, se os vídeos estão ficando bons.
E se quiser mais vídeos nesse estilo, se inscreve no canal. E se você também trava em alguns projetos por medo de não ser bom, deixa um comentário. Quero saber se sou só eu ou se todo mundo vive esse dilema. Bom, valeu. Até a próxima.